Alô pessoal, hoje o blog Paulo Roberto News está no ambiente mais sério. Eu estou aqui no escritório do Dr. Wilson Lacerda. Wilson, há quanto tempo você já atua na área da advocacia? Olá, meu amigo Paulo Roberto. Primeiramente, agradeço o espaço, seja bem-vindo. Também deixo um abraço para os internautas que nos acompanham. Paulo Roberto, nós estamos na advocacia há 8 anos. Já uma longa estrada, ao mesmo tempo que a gente pensa que passou rápido, a gente já vê que não são 8 meses, não são 8 dias, são 8 anos que a gente vem trabalhando na advocacia. Eu costumo dizer que a cada dia a gente aprende mais. São 8 anos de muito trabalho e muitas histórias. Nesse todo o tempo, nesse período, quais são as áreas que você tem mais atuado, o serviço que você tem mais feito, que tipo de serviço você faz aqui no seu escritório? Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma direção voltada para a área civil, e isso, quem é da área sabe que abrange muita coisa: consumidor, direito de família, o dano moral, ou seja, ações indenizatórias. A gente foca muito na área civil, mas também a gente tem parceria com alguns colegas. A gente costuma dizer que aqui nós temos um escritório full service em que a gente tem parceria com os colegas especializados em direito trabalhista, previdenciário, aqui em Itaperuna e na região. Sim, como você falou, você tem trabalhado em parceria com muitas pessoas. Ultimamente, você tem feito parceria com quais pessoas? Você poderia falar para a gente? A gente tem colegas especializados em direito previdenciário, o doutor Igor, direito trabalhista, o doutor Judson, na área criminal, meu amigo Felipe. Então a gente entende que a somatória na advocacia é muito importante. A troca de conhecimento, a troca de experiências agrega sempre visando o bem-estar e o direito do cliente. Como um ditado popular diz, a união faz a força. Então, na área da advocacia não é diferente. Quanto mais parcerias, amizades, o serviço flui melhor. A gente entende que a advocacia ela acaba sendo inserida na sociedade. De certa forma, você tem que ter o contato com as pessoas, procurar as demandas, ver o que a população precisa, em que áreas a população está sendo mais afetada, e a gente visa sempre observar esses pontos. Agora, doutor, falando sobre direito do consumidor, um problema que sempre ocorreu e sempre vai continuar ocorrendo é a questão relacionada a empresas de fornecimento de luz e fornecimento de água. No tocante ao corte deste fornecimento, é mais comum acontecer na luz. O que o consumidor pode fazer caso ele não tenha conhecimento do corte? É possível, a empresa pode fazer o corte da luz sem o cliente estar em casa? Bom, antes de mais nada, deve ficar claro que o fornecimento de energia elétrica é um fornecimento essencial. Então, o nosso ordenamento jurídico dispõe de alguns requisitos para que haja, por exemplo, o corte de luz, como a notificação prévia do consumidor, a proibição de corte devido a débitos pretéritos, ou seja, aqueles já ultrapassados. Então, nesse âmbito, a gente tem muita demanda sim, porque, infelizmente, é de comum percepção da sociedade que o fornecimento de energia elétrica muitas vezes é precário. Sim. Agora, sobre esse assunto, isso tem alguma diferença do corte da questão da luz, da empresa de luz, para a empresa de água, que é, no caso aqui em Itaperuna, é a SEDAI? Existe alguma diferença ou os direitos são os mesmos? Ambos são serviços essenciais. Então, apesar de serem serviços prestados de maneira diferente, o direito do consumidor engloba os clientes também, tanto no fornecimento de energia quanto no fornecimento de água. Agora, um outro problema também que neste ano de 2023 voltou a acontecer com mais normalidade é a questão da falta de luz e falta de água. E alguns determinados locais, por exemplo aqui em Itaperuna, ficaram-se dias sem luz e sem água. Quando isso ocorre, o consumidor ele pode entrar com alguma ação a respeito disso ou ele tem que ficar à mercê da empresa fornecedora do serviço? Veja bem, antes de mais nada, a gente deve deixar claro que buscar o judiciário deve ser a última instância. Somente quando não resolvido o problema, não solucionado, não
buscada a resolução de forma administrativa, deve-se, então, buscar o judiciário. Agora, esgotado essas instâncias administrativas e o consumidor não teve a resolução do seu problema, aí sim ele deve partir para o judiciário. Por quê? Porque, como a gente disse antes, trata-se de serviços essenciais. E é claro que, no olhar do judiciário quanto à fixação de indenização, o judiciário vai ter um olhar subjetivo, porque, de repente, um dia sem energia elétrica para mim é diferente de um dia sem energia elétrica para um idoso, para uma pessoa acamada. Então, o judiciário sempre analisa esses pontos. Mas, é claro, ele fixa alguns pontos objetivos, como, por exemplo, no caso de restabelecimento de serviço depois do corte, 24 horas para restabelecer em áreas urbanas, mas subjetivamente, claro, a falta de água, como a gente vem acompanhando aqui no nosso município, ela pode sim ensejar indenização. Mas antes de entrar na justiça, o cliente tem que ir na empresa fazer o pedido, mostrar para a empresa que o problema está acontecendo, ou ele já pode direto procurar um advogado do escritório e entrar com esse pedido, entrar com a ação? A gente aconselha sim a buscar antes a resolução do âmbito administrativo, pelo menos ter a resposta do ente de forma administrativa, um protocolo de ligação, um e-mail, a gente sempre aconselha a primeiro tentar na maneira administrativa. Agora, sobre essa falta de água ou de luz, a partir de quantas horas ou quantos dias já é compreensível entrar com uma ação, mesmo que o cliente já tenha feito a reclamação, o pedido com a empresa fornecedora? A partir de quanto tempo ele já é compreensível poder fazer esse pedido judicialmente? Bom, vamos lá. Antes a gente tem que destacar que aquilo que é caso fortuito ou força maior, por exemplo, a gente ficou sem energia por algumas horas, tendo em vista uma forte chuva, isso aí traz uma certa proteção para as concessionárias. Mas, obviamente, entende, nós já vimos decisões a partir de 24 horas sem energia elétrica, sem o fornecimento, já pode ensejar sim uma indenização. Já é cabível, então, a entrar com uma ação e a esse cliente ser ressarcido. Conforme eu disse, olhando pela maneira subjetiva, na minha casa eu tenho uma pessoa idosa, eu perdi mercadoria, eu trabalho com comércio, eu perdi mercadoria, fiquei 24 horas sem energia, a gente já entende que já é plausível sim procurar o judiciário. Agora, um problema que infelizmente é muito comum, tem acontecido em nosso município, aqui também em municípios da região do Noroeste Fluminense, é a questão de falta de vaga no hospital. Algumas pessoas ficam muito tempo em unidade de saúde, por exemplo, como UPA, posto de urgência, e em alguns momentos por dias, por semanas. Existe a possibilidade de, via o judiciário, a pessoa entrar com ação e ter esse problema resolvido? O que a gente aconselha para aquele paciente, ou melhor dizendo, para o parente daquele paciente que está em um leito e naquele leito ele não consegue o tratamento que é devido? A gente aconselha sim a procurar o judiciário, mas não procurar o judiciário simplesmente com as mãos vazias. Procure antes o prontuário médico, o laudo médico bem discriminado, que venha dizer que ele precisa da transferência, porque isso pode sim facilitar, de repente, uma transferência para o hospital, porque, obviamente, um olhar do ente administrativo com uma decisão judicial é diferente do simplesmente espera como normalmente a gente vê acontecer. Então, pode sim, se tiver discriminado no laudo a necessidade, o caráter de urgência, o risco de vida, judicialmente pode sim ser deferido um pedido para transferência. Agora, Wilson, falando sobre plano de saúde, até que ponto o cliente pode entrar com uma ação contra o seu plano de saúde? Você poderia estar falando sobre isso, dando informações a mais sobre esse tema? Paulo Roberto, muitas vezes o cliente, o paciente, ele arca com o pagamento do plano de saúde sob a esperança de que vai ter um melhor serviço prestado, e muitas vezes a gente vem acompanhando a negativa do
do plano de saúde. Algumas pessoas têm se frustrado com alguns Sim, assuntos. sob o argumento de que determinado medicamento ou tratamento não está previsto, mas acontece que aquilo que está regulamentado na ANS, aquilo que está direcionado ao paciente por meio de laudo médico, por meio de indicação médica, deve sim ser arcado com o plano de saúde. Não é a empresa que vai dizer se determinado tratamento vai ser cumprido ou não. Se o medicamento mais barato é o que tem que ser fornecido. Se o médico responsável ele diz que tal medicamento vai ser fornecido, se aquele medicamento ele está previsto na cobertura, ainda que seja mais caro, por exemplo, ele sim tem que ser fornecido ao paciente. Então, algumas coisas dependem do médico que está atendendo esse paciente. O laudo médico é muito importante nesse momento. E aí sim ele vai dizer, o paciente precisa desse tratamento, tendo visto que o outro é ineficaz. Entendi. Agora, falando sobre pensão alimentícia, é um assunto que sempre gera polêmica, muitas pessoas têm poucas informações, muitas pessoas ficam perdidas quanto ao tema. Você poderia frisar alguns assuntos relacionados à pensão alimentícia? Bom, vamos lá. Pensão alimentícia para filho. Muita gente usa o mito de que a proporção é de 30%. Isso é muito relativo. Na verdade, o judiciário observa a necessidade daquele que vai receber e a possibilidade do pagador. Então, não pode ser fixado com base em 40%, 30%, 20%, isso é bem subjetivo. E a proporção fixada para a pensão alimentícia ela tem que ser suficiente para arcar, não só com alimentação, tá? Com vestuário, com lazer, tudo que está inserido na Constituição Federal. Então, a pensão alimentícia não só é alimentos, mas tem outras coisas também incluído. Ela abrange vestuário, lazer, estudo. Então, a pessoa que faz o pagamento dessa pensão, se ela fica nessa ideia de que é só para suprir a alimentação, ela está um pouco equivocada? É bom deixar claro, porque tem muita gente que a gente vê, normalmente é mais comum, né? O homem pagar a pensão alimentícia, tendo em vista que normalmente a criança fica sob a tutela da mãe na sua maior parte, apesar de guarda compartilhada, muitas vezes a criança fica mais tempo com a mãe. Então a gente vê de vez em quando na internet, eu fiz uma compra aqui de R$300, toma aqui, porque isso aí é suficiente, mas a partir do momento que o juiz fixa uma proporção, deve ser para aquele valor, sim. Quero fazer uma compra? Tudo bem, aquilo ali é independente do que foi fixado. E somente poderá o devedor deixar de pagar aquele valor, pagar, por exemplo, a menos, depois de uma modificação judicial. Agora, um assunto bem aleatório sobre pensão alimentícia. É possível, há essa possibilidade de tanto o pai quanto a mãe fazer o pagamento dessa pensão para uma outra pessoa, por exemplo, um avô que possa estar tendo a tutela dessa criança? Isso ocorre ou isso não tem condição? Quem mantiver a guarda, claro que isso aí são casos excepcionais, mas aquele que tiver a guarda como responsável da criança, estiver arcando com as despesas, com o sustento dessa criança, ele sim pode representar a criança para receber assim a pensão. Sempre que é bom deixar claro que ele vai ser um representante legal, mas o beneficiário vai ser o menor. Então, há a possibilidade de tanto o pai quanto a mãe serem aí a pessoa que pagam, por exemplo, dividem a pensão e o representante é um avô, é um tio ou outra pessoa qualquer. Há essa possibilidade, então, apesar de aleatório? Em casos excepcionais, quando, por exemplo, a avó mantém a guarda da criança. Se for o caso, sim, óbvio, para o sustento da criança, ela vai ser representante legal. Agora falando de um assunto aleatório, mas que acontece e provavelmente vai continuar acontecendo, por exemplo, a pessoa que sofre um acidente na rua devido a um buraco, devido a algum problema de sinalização ou algum problema, uma obra mal feita, essa pessoa que sofre esse acidente, e ela consegue entrar com uma ação contra a prefeitura, contra o governo do estado, ou contra o responsável pela obra ou pelo problema que ocasionou esse acidente? Olha, quem sofre um acidente, obviamente, ele pode
acionar o seguro DPVAT. Independente disso, eu entendo que ele deve sim ajuizar uma ação se ele se sentiu lesado. Agora, contra quem vai ser essa ação vai depender da responsabilidade, tanto da manutenção da via ou da responsabilidade do veículo. Por exemplo, você pode, de repente, ter que ingressar contra o município se aquela via é de responsabilidade do município, ou contra a empresa que administra a rodovia. Então pode ser tanto o ente público quanto o privado, a depender da responsabilização do controle da via. Então não é fake news caso a pessoa sofreu um acidente devido a algum buraco, um quebra-mola que está mal sinalizado, a pessoa entrar com ação. Então há essa possibilidade, não é irreal isso. Isso pode acontecer. Claro que essa pessoa vai ter que registrar a ocorrência, buscar provas, se possível testemunha, mas com certeza, depois de lesado, ele tem o direito sim de procurar o judiciário. Agora, Wilson, algum assunto que você tem tido aí frequência aqui no seu escritório, alguma determinada área que você tem mais atendido, que você poderia prestar alguma informação, dar alguns detalhes do que tem sido aqui os seus últimos meses, alguns assuntos assim que você tem pegado e você gostaria de estar passando informações sobre o tema? A gente vem chegando no momento que ano que vem nós teremos eleições. Então, é sempre importante frisar para aqueles que querem, almejam ser candidatos, ou seja, aqueles que são pré-candidatos, hoje é obrigatório o contador e o advogado. Então, para essas pessoas, vão ter que procurar, sim, o serviço de advogado, contador. Então, no caso, essas pessoas que almejam ser pré-candidatos, tanto a vereador ou quanto a prefeito, elas precisarão ter um contador e um advogado. Isso daí todo mundo vai precisar. É obrigatório, sim, e é de suma importância o trabalho desses profissionais na prestação de contas, na orientação na campanha, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Normalmente uma multa eleitoral, no mínimo, fixada, ela pode vir a R$5.000, então vale a pena para o pré-candidato, para aquele que tem interesse em almejar na vida política, vale a pena sim ter a representação de um bom advogado, um bom contador. Você que almeja ser pré-candidato, fica aí atento quanto ao tema. Agora, também relacionado a esse assunto, na internet muitas pessoas ficam às vezes um pouco muito emocionadas, muito saidinhas e acabam cometendo algumas gafes, alguns erros, e aí algumas situações são até perigosas. Algumas pessoas atacam outras até com palavrões, com xingamentos. Até que ponto isso é tolerável na internet? Em que pese o direito de informação, o direito de se expressar, é sempre bom deixar claro que esses direitos não são absolutos. Tudo aquilo que fere a honra de terceiro é preservado dentro do ordenamento jurídico. Então, as pessoas podem sim se expressar, emitirem sua opinião, mas sempre dentro de um respeito, desde que não venha ferir a honra de terceiro. Então, por exemplo, críticas construtivas ou não devem ser com respeito e cautela, não pode ser denigrindo a imagem da pessoa que está sendo comentada ali, com palavrões, com inverdades, que essa pessoa corre o risco aí de tomar um possível processo. Paulo Roberto, eu sempre gosto de dizer que eu posso muito bem falar se eu acho sua blusa bonita ou não. Agora, eu vir a denegrir a sua imagem, a sua honra, isso eu não posso fazer, porque, como eu disse, os direitos não são absolutos, são relativos. Então, hoje em dia, a gente vê que a internet é, de certa forma, uma terra sem lei. E eu acredito que a gente não deve ter censura. Todos devem se expressar, mas dentro de, obviamente, um limite estabelecido de respeito. Então, aquele assunto sobre liberdade de expressão existe, mas tem que ter um ponto, tem um limite, até quando é liberdade de expressão ou não. Isso é válido muito na questão de como a pessoa está se expressando. Se ela está atacando alguém com palavras de baixo calão, palavras que denigrem a imagem, então nem tudo é liberdade de expressão.
Olha só, veja bem, você tem um blog, o blog do Paulo Roberto News, é um sucesso. Acessa lá, Com certeza. E você pode divulgar notícias, imagens, mas, por exemplo, a gente tem súmula do STJ que diz que quando veiculada certa imagem com o fim de obter lucro, se essa imagem ela trouxe, de certa forma, um prejuízo a terceiro, gera indenização. Então, muita gente às vezes utiliza o blog e a gente vê que esses blogs, por exemplo, blogs ou jornais, revistas, têm o intuito de obter lucro e, de certa forma, estão vinculando imagens de outros com o fim de denegrir. Então, podem sim ser passíveis de indenização. Então, conforme a gente está batendo bastante aqui, as pessoas podem se expressar, mas sempre dentro de um respeito. E no tocante a fake news, as fake news estão presentes na nossa... atualmente, né? Muitas pessoas, algumas caem em fake news, outras de cara já identificam a fake news. Até que ponto as pessoas podem entrar com uma possível ação judicial contra algum portal de comunicação ou até mesmo com algum internauta que tem algum perfil na internet e divulga essa fake news? Até que ponto isso pode ser feito? A pessoa que se sentiu lesada pode entrar com uma ação? Como funciona esse assunto? Roberto, com o crescimento da internet, as informações elas correm de forma muito rápida. Antes a gente esperava chegar à noite, ligar a televisão no jornal para saber o que aconteceu no dia. Hoje as coisas acontecem em minutos, de forma instantânea. Então a gente vê sim que muitas pessoas compartilham, algumas nem com a intenção de denegrir alguém, mas simplesmente com a intenção de compartilhar. Então a gente entende que é uma responsabilidade muito grande, porque de repente uma informação pode vir a denegrir a imagem de um trabalhador, de alguém que tem contato com a sociedade. E conforme eu digo, até mesmo aqueles que de repente nem criaram conteúdo, mas compartilharam, pode sim se responsabilizar, dependendo do teor dessa informação. Então, as pessoas da internet têm que ter muito cuidado da maneira que se expressam e do que se compartilha. É preciso ter cautela quanto ao assunto. Lúcio Lacerda, muito obrigado pelo seu espaço, pelo seu tempo disponibilizado ao blog Paulo Roberto News. Você é um homem muito atarefado e com certeza no ano de 2024 também vai ter muito trabalho. Eu queria que você passasse uma mensagem aí de boas novas, de felicitações aos nossos internautas. Esse vídeo vai ser compartilhado na íntegra na nossa página do Instagram e também em alguns cortes com esses temas que a gente aqui esteve abordando. Paulo Roberto, quero agradecer a você o espaço. Seja bem-vindo sempre quando sentir o interesse, a vontade de vir, seja muito bem. Algum tema específico a gente vai Com certeza. Você, além de colega de empreitado, além de estar sempre na mídia, a gente também é colega de futebol. Muitos anos. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero deixar não sei quando vai ser publicado esse vídeo, mas já desejar um feliz ano novo para todos, muita paz, muita saúde. E uma coisa que a gente precisa hoje é muita tranquilidade. Acho que as pessoas estão um pouco com os nervos à flor da pele, muita correria, muito problema, mas aos poucos a gente encaixa as coisas, a gente vai resolvendo. Fiquem com Deus, um abraço. Um abraço, pessoal, e até a próxima!